irmãos, membros da Igreja Presbiteriana Betânia, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos, a você também que nos acompanha, que assiste no nosso canal. Nós, mais uma vez, rogamos as bênçãos de Deus sobre sua vida. Hoje o vídeo está indo ao ar no momento que seria a nossa escola bíblica dominical. Nós vamos, então, mais uma vez, meditar em um dos salmos que o Senhor nos concedeu. A razão disso é eu não quero interromper, eu não quero dar sequência, na realidade, à série de estudos que nós estamos fazendo, no intuito de não prejudicar aqueles irmãos que têm frequentado, que têm acompanhado detalhadamente, passo a passo, os estudos, e eu gostaria então que os irmãos tivessem a oportunidade de perguntar pessoalmente e tirar as suas dúvidas no decorrer daquilo que nós estamos estudando, da teologia bíblica do Antigo Testamento, e na outra sala da nossa escola bíblica dominical a respeito da eclesiologia, a doutrina da igreja. Então, por isso nós vamos passar para um estudo avulso da Sagrada Escritura. Antes de iniciar, eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva para que a gente tenha mais estrutura para poder transmitir os nossos estudos, as nossas músicas aqui que nós temos trabalhado. Que você também deixa o seu like e ativa o sininho para que você seja notificado, né, sempre que nós produzirmos conteúdo para você. Então, passada essa parte introdutória, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro dos Salmos, o Salmo de número 126. Livro dos Salmos, Salmo de número 126. O Salmo de número 126 nos diz o seguinte: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Vamos rapidamente orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós nos achegamos a Ti, tendo diante de nós a Tua Sagrada Escritura, suplicantes que o Senhor, por Sua misericórdia, fale aos nossos corações, nos capacite a meditar verdadeiramente na Tua Santa Palavra, a aplicá-la nos nossos corações, a nos tornar praticantes das Tuas verdades. Nós Te pedimos, seja o Senhor servido, nos conservar fiéis na exposição de Tua Santa Palavra, que desse modo o Teu povo seja edificado e o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Esse é o nosso desejo, pedindo ainda ao Senhor por toda essa situação que enfrentamos no nosso país, em todo o mundo. Nós te pedimos que o Senhor faça cessar esse mal de sobre o Teu povo, e que assim nós possamos tão logo cultuar ao Senhor e nos achegar como um povo reunidos diante de Ti para adorar o Teu nome. Isso é o que nós pedimos unidos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós estamos diante do Salmo 126
E este é um daqueles salmos que talvez você até saiba de cor, é daqueles salmos que é muito cantado, que nós sempre temos um carinho especial por estes salmos que são usados quando, por exemplo, o próprio Salmo 26, quando alguém necessita de consolo. Então, sempre nós lemos este salmo porque ele é carregado de esperança. De fato, esse é o espírito contido no salmo. Se você olhar aí na sua Bíblia, o título que a Sociedade Bíblica do Brasil coloca para esse salmo é Consolo para os que choram. E nesse título a Sociedade Bíblica do Brasil acerta. De fato, esse salmo traz consolo para aqueles que choram. Mas o que é o Salmo 126? Se você olhar o subtítulo dele, essa parte que está aí na sua Bíblia, em itálico, a letra está um pouquinho deitadinha, ele na realidade, na língua hebraica, ele é o primeiro versículo do Salmo, é esse subtítulo. Nestes salmos, do Salmo 120 até o Salmo 134, todos eles têm o mesmo subtítulo, que vai variar dependendo da sua versão, mas você vai encontrar ou cântico de romagem, ou cântico de peregrinação, ou os chamados cânticos dos degraus. O que era isso? Estes salmos, ao que tudo indica, eles eram cantados quando o povo de Israel, os que moravam distantes de Jerusalém, peregrinavam em direção a Jerusalém para lá adorar ao Senhor no templo. Há quem diga, e é por isso que vai chamar também de cântico dos degraus, que eles eram cantados enquanto o povo subia o monte em direção ao templo. O que nos interessa na nossa meditação é que seja cantando enquanto sobe os degraus, ou seja cantando enquanto viaja em direção ao templo, estes salmos eram cantados enquanto o povo se dirigia para a adoração ao Senhor. Dentre esses salmos, nós temos o Salmo 126, que é um salmo do período pós-exílico. E aqui eu quero fazer um link com o sermão que eu preguei domingo passado. Então, se você não tiver dificuldade de entender a referência, você procura aí na nossa página, procura lá na nossa página no Facebook, Igreja Presbiteriana Betânia em Corumbá, e você lá vai encontrar a transmissão do culto que nós fizemos e o sermão a que eu estou me referindo. Eu preguei no Salmo de número 137, e o tema do Salmo 137 é um profundo lamento, porque o povo está exilado na Babilônia, e lá eles não podem adorar ao Senhor publicamente, eles não podem adorar ao Senhor no templo, e há um lamento profundo, intenso, até sombrio, em face da situação que vivia o povo de Judá. O Salmo 126, ele já não está nesse espírito de lamento. O Salmo 126, ele é composto quando o que causou esse lamento já passou. Ele é composto quando a primeira parte do povo de Judá retornou para Jerusalém. Ele é composto quando sai o decreto de Ciro e depois o decreto de Dario, que faz com que o povo volte para Jerusalém e comece a reconstrução de Jerusalém. Você vai, se você quiser dados históricos a respeito dessa situação, você pode ler os livros de Esdras e Neemias, e lá você vai
entender o que está vivendo o povo de Judá. E lê também os livros do profeta Ageu e do profeta Malaquias. Você vai entender bem o que eles viviam naquela época. E aí você vai encaixar ainda melhor o entendimento do Salmo 126. Por que é que esse povo está dizendo assim? O Senhor restaurou a sorte de Sião. Eles estão contemplando que o Senhor cumpriu as profecias que foram feitas anos atrás. Ele cumpriu a profecia feita por intermédio de Jeremias, que o cativeiro teria início, meio e fim, duraria em torno de 70 anos. E então eles voltariam para Jerusalém. Essa primeira leva, esse primeiro retorno, eles encontram uma situação bastante difícil. Mas mesmo em face dessa situação bastante difícil, note a reação desse povo. O Senhor restaurou a sorte de Sião. Eles estão dizendo, o Senhor está nos levando, nos retirando do cativeiro e Ele está nos levando de volta para a nossa terra. E então a reação deles nós ficamos como quem sonha. É uma alegria, a ideia do texto é que é uma alegria tão completa e indescritível que o máximo que ele consegue descrever é de que ele está como quem sonha. Para ilustrar um pouquinho, talvez a reação, o aspecto desse povo ao ver o seu povo voltando em direção à terra de Jerusalém é a mesma reação de quando na adolescência nós aguardamos muito um determinado presente, um determinado prêmio, e quando menos esperamos esse presente ou esse prêmio chega nas nossas mãos e a nossa reação é de uma intensa surpresa e de algo, de uma felicidade que quase não cabe dentro do peito. Ou pode ser também a mesma reação da criança quando ela ganha aquele presente que ela tanto aguarda. Ela fica como quem sonha. Se você vê a criança com um brinquedo novo, ela está agarrada com aquele brinquedo, ela come com aquele brinquedo, ela toma banho com aquele brinquedo, ela não solta mais aquele brinquedo porque ela está como quem sonha, ela foi realizada em seus anseios. Essa é a ideia desse povo. Nós ficamos como quem sonha. Notem as consequências agora. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Note, é o mesmo povo que lá no Salmo 137 está dizendo assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, e pendurávamos as nossas harpas nos salgueiros que lá havia, e questionavam como nós vamos cantar o canto do Senhor em terra ímpia. E aqui eles estão compondo novos cânticos a serem cantados ao Senhor, caminhando em direção a Jerusalém. E nesse cântico eles reconhecem a grandiosa ação de Deus em favor deles, porque era algo que somente poderia ser explicada pela ação de Deus em favor desse povo. E contemplando a ação de Deus em favor desse povo, eles dizem: estamos como quem sonha, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. E não só o povo com quem Deus tinha uma aliança percebia isso, mas as nações ao redor diziam: grandes coisas o Senhor, o Deus deles, tem feito por eles. E eles reconhecem, com efeito, de fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Calvino, comentando este salmo,
Ele percebe que isso é algo tão grandioso que mesmo aqueles que eram cegos espiritualmente, mesmo aqueles que eram ímpios e que talvez sequer crescem na existência de Deus, eram capazes de reconhecer que algo miraculoso estava acontecendo. E eu quero agora levar você a pensar na situação que eles encontram quando eles chegam em Jerusalém. Note bem, eles estão aqui expressando uma grandiosa alegria, dizendo: grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Mas eu quero que você lembre a situação em que Jerusalém estava quando eles chegam lá. Eu quero que você tire de sua mente a imagem que muitas vezes nós temos, por ver isso aqui no nosso país, da volta do exílio ser como, por exemplo, aqueles quadros que levam nordestinos de volta para o Nordeste, de volta para a minha terra, e aí está a pessoa sofrendo lá no Sudeste e ela volta para a terra dela no Nordeste e lá ela ganha um monte de presente, ela revê a família e ela fica lá feliz. Não, tira isso da tua cabeça, porque a ideia aqui é a seguinte: eles eram escravos na Babilônia, mas ali ainda era um lugar melhor do que aquilo que eles estavam encontrando. Porque Jerusalém era um montão de ruínas. Nabucodonosor havia destruído Jerusalém 70 ou pouco mais de 70 anos antes disso acontecer. Jerusalém estava com seus muros destruídos. O templo, o grandioso templo de Salomão, estava destruído. Restou dele pouco mais que os seus alicerces. O povo que foi deixado em Jerusalém foi deixado à míngua. Jerusalém, eles não iriam para lá ter um Estado israelita ou judeu independente. Eles estavam indo para Jerusalém, mas eles estavam sob o governo medo-persa, e havia governantes do Império Medo-Persa que eram contrários à construção ou à reconstrução, reedificação de Jerusalém, porque eles eram inimigos declarados de Jerusalém. E esse povo caminha para Jerusalém, sabendo que vão encontrar exatamente essa situação, uma cidade destruída, uma cidade que vai exigir um trabalho para ser reconstruída, mas eles caminham com essa sensação. Grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Note que eles ainda vivem um tempo de crise. Note que eles ainda estão colhendo as consequências de quando o dia mau se abateu sobre eles 70 anos atrás. Na realidade, eles estão colhendo consequências dos maus atos das gerações anteriores do povo de Deus, que em sua idolatria deixou o Deus que os tirou do Egito com um braço forte e mão estendida, e entregaram-se à idolatria. A ideia é de que agora eles não estão meramente voltando para o seu torno natal. A ideia é de que eles estão encontrando-se novamente com Deus. Por todo o Antigo Testamento, o exílio é considerado um novo êxodo. A volta do exílio é considerada um novo êxodo, é considerado um ato paralelo àquele primeiro ato grandioso de Deus, de tirar o seu povo da escravidão do Egito, com mão forte e braço estendido, conduzindo-o até a terra prometida. Agora eles vivem em uma proporção menor, mas no mesmo movimento. Eles estavam escravizados, exilados numa terra estranha, e eles estão voltando para Jerusalém. Eles estão revivendo a salvação. Como nós vamos ver daqui a pouco, isso aponta para algo ainda maior que há de ser executado. Mas por ora,
eu quero lembrar você as razões pelas quais eles se alegram. Eles não estão se alegrando meramente porque estão indo para a sua terra natal. Eles se alegram pela ação de Deus em suas vidas, pelo modo com que, ainda que atravessando tempestades, o Senhor os guiou por um caminho na tormenta. Nas palavras de Davi, no Salmo 23, Deus não os impediu de andar pelo vale da sombra da morte, mas Deus andou com eles no vale da sombra da morte. O Salmo então continua agora, na segunda estrofe, com um clamor. O versículo 4, principalmente, ele é um clamor, é um pedido. Restaura, Senhor, a nossa sorte. E você pode dizer assim, peraí, o salmista está meio confuso, porque ele já disse no versículo 1 que o Senhor restaurou a sorte de Sião e que eles ficaram como quem sonha. Por que é que agora no versículo 4 o pedido é restaura, Senhor, a nossa sorte? Mais uma vez, Calvino, comentando esse salmo, ele nos lembra que muito provavelmente esse salmo é escrito quando a primeira leva de judeus chega em Jerusalém. E muitos judeus ainda estão dispersos, temerosos de voltar para Jerusalém, e em tudo que era necessário fazer em Jerusalém, eles precisavam que quanto mais voltassem, era melhor. Então, o clamor do salmista é que o Senhor envie os que ainda estão dispersos novamente para Jerusalém. A ideia é que o Senhor os congregue, os reúna novamente em Jerusalém. Faça deles um só povo novamente em Jerusalém, para que aquilo que era desértico torne-se novamente um vale fértil. É essa a comparação que ele usa ao dizer com as torrentes no Negueb, que era isso. Eram correntes caudalosas que desciam de um monte há tempos e tempos. E essas correntes, elas formavam realmente um grandioso rio, o que, ao passar por aquela região desértica, quando as águas baixavam, elas fertilizavam aquela região desértica. Mais ou menos o que o Egito vivia com a cheia do rio Nilo. Se você relembrar os seus conhecimentos de história, você vai lembrar que o Egito foi uma potência no período anterior, exatamente por isso, porque o rio Nilo enchia, com isso ele fertilizava as margens, e quando ele secava, os egípcios podiam plantar de tudo, porque a terra era fértil. É mais ou menos o que acontece aqui no Negueb. Essa era uma região ao sul de Jerusalém, que em si era uma região desértica, mas quando essas correntes passavam, essas correntes fertilizavam a terra, de modo que havia nela agora um oásis no meio de um deserto. A ideia é que naquele lugar tão improvável em que pudesse haver vida, pela ação do Senhor, a vida pudesse existir, pudesse ser plenamente reconhecível, que Deus agia em favor do seu povo. O Salmo agora assume totalmente a sua tônica de esperança. Os versículos 5 e 6 falam do esforço na sementeira e da alegria da colheita. Esforço da sementeira, até do semear numa situação que às vezes não parece ser propícia ao semear. Muitos agricultores sabem que
Há momentos em que ele semeia, mesmo estando o tempo seco, mesmo com alguns dizendo semear na terra nesse estado é lançar fora a semente, porque a terra de tão seca ela não vai fertilizar a semente, ela vai queimá-la. Mas o agricultor vê-se até por vezes na situação de escolher entre alimentar a sua família com aquela semente ou semeá-la para ter uma colheita no futuro. E às vezes com lágrimas nos olhos, ele escolhe abrir mão de um dia de alimento, lançar a semente no solo, mesmo não vendo chuva ainda, e aguardar que o Senhor faça chover, e aguardar que o Senhor faça a semente germinar, e germinando que a planta floresça e que dê o fruto, e que finalmente ele colha. Note, às vezes nós semeamos em meio à angústia, semeamos com lágrimas nos olhos, mas com a esperança de que a colheita nos trará alegria. O ato de semear, ele não é um ato tão fácil. Vai envolver arar a terra, sulcar a terra, afofar a terra, para lançar a semente no solo. Envolve andar lançando a semente no solo. E enquanto anda, chora enquanto semeia. Mas no tempo da colheita, a esperança nos diz que os que semearam com lágrimas ceifaram com júbilo. Os que saíram andando e chorando enquanto semeavam voltam com júbilo, trazendo os seus feixes. Onde estava a esperança desse povo para fazer essas afirmações desse salmo? Quero que você relembre. Eles não estão diante da gloriosa Jerusalém dos tempos de Salomão, quando eles dizem isso aqui. Jerusalém está arrasada até os fundamentos. E eles expressam a sua esperança. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Qual que é a esperança deles? A esperança desse povo não está em si mesmo. A esperança desse povo não está na sua capacidade de reedificação. A esperança desse povo não está na sua capacidade de reagir de modo positivo aos problemas que se levantam. A esperança desse povo está no Senhor, seu Deus, que miraculosamente os tirou do cativeiro e os trouxe para a sua terra. A esperança desse povo, anacronicamente falando, está em Jesus Cristo. Aquele que nos retira de um exílio, de uma escravidão ainda mais profunda. Eu quero que você relembre, eu falei anteriormente, que o exílio, a volta, a saída do exílio era lembrada como um novo êxodo, e que a saída do êxodo, a saída do Egito, como a saída do exílio, elas apontam para algo maior, elas apontam para a ação de Jesus Cristo em nos retirar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Estas duas ações de resgate, essas duas ações redentivas do Senhor, tirando o seu povo do Egito, tirando-os do exílio, apontam para o ápice da história da redenção. Apontam para Jesus Cristo se fazendo carne, tomando sobre si
a nossa vergonha, tomando sobre si tudo aquilo que deve fazer sufocar o nosso coração em desesperança, tomando sobre si os nossos pecados que nos faziam tão somente dignos da ira de Deus. Jesus Cristo toma sobre si, paga o preço dos pecados de todo aquele que nele crê e coloca sobre todo aquele que nele crê a esperança da sua justiça, a esperança da sua salvação. Quero que você pare e pense agora. O que isso tem a ver com minha vida hoje? O que isso tem a ver com a situação que nós enfrentamos hoje, em que muitas pessoas parecem desesperar, em que até muitos crentes chegam a pensar que isso é o fim de todas as coisas. Isso até pode sim, de fato, ser um prenúncio do fim, como tem sido desde a primeira vinda de Jesus Cristo. Desde que Jesus, em seu sermão profético, tornou toda e qualquer pestilência que aconteça no nosso mundo como um sinal de que os últimos dias começaram, foram inaugurados na sua vinda e estão sim se findando. A data, óbvio, nós não sabemos. O Senhor sabe. Mas eu não quero nem olhar para isso do prisma da escatologia. Eu quero levar você a pensar do seguinte prisma: por que este sofrimento nos alcança e nos atinge? Como refletimos no sermão da semana passada e na carta pastoral que eu enviei aos membros da Igreja Presbiteriana Betânia, por que Deus nos priva de cultuá-lo publicamente? Porque o seu juízo se abate sobre nós. Porque parece que o caos tomará conta de nossas vidas. Como eu devo reagir diante disso? Eu não posso perder a esperança. Eu não posso perder a esperança. A nossa esperança está no fato de que o Senhor é quem controla todas as coisas. A nossa esperança está no fato de que o Senhor estabeleceu uma ordem na sua criação, de modo que sempre haverá sementeira e colheita, semear e ceifar. Deus estabeleceu essa ordem desde a criação e ela nunca faltou. Sempre houve semear e colher. Nunca houve tempo em que o sol não nascesse e não viesse a se pôr ao fim do dia. Nunca houve tempo em que não houvesse inverno e verão. O Senhor estabeleceu essa ordem em seu soberano controle sobre todas as coisas. E nesse seu controle soberano, Ele controla também as nossas vidas e controla aquilo que nos assalta e que por vezes parece até ser um motivo de perdermos a nossa esperança. Bem, eu quero dizer para você, com toda a crise que se desenha em nosso mundo, com toda a crise que se desenha no nosso país, com o isolamento que vivemos, com crise econômica por chegar, só nisso que se fala, às vezes até um terrorismo exagerado em volta dessa doença. Eu quero que você pare e pense: em quem está a sua esperança? Quem é que controla a sua vida? Você vai desesperar-se em face desse cenário? Você não precisa desesperar-se, porque aquele que
permitiu ativamente que esse vírus viesse ao mundo e até nos atingisse deste modo tão espantoso, é o mesmo que é capaz de curar. É o mesmo que, seja pela sabedoria dada ao homem de fazer controlar esta pandemia, quanto por sua ação miraculosa, ele pode curar. Aquele que permitiu que essas coisas viessem é o mesmo que no passado levou o seu povo cativo e o trouxe de volta para um relacionamento com ele. Aquele que nos trouxe essa pandemia é aquele que tomou sobre si as nossas pisaduras, que levou sobre si o castigo que nos traz a paz. É aquele que garantiu para nós a salvação, de modo que, ainda que a morte nos assalte, nós temos a grandiosa esperança de que a morte não é o fim, mas é o início de minha vida com Jesus Cristo nos céus. É o início do adentrar no consolo grandioso da presença de Jesus Cristo. É o prenúncio daquilo que havemos de desfrutar quando Jesus Cristo voltar, quando Ele pôr debaixo dos seus pés todos os seus inimigos, quando Ele puser à sua direita aqueles a quem Ele escolheu e à sua esquerda aqueles a quem Ele preteriu, quando Ele punir os ímpios, castigando-os no inferno, e voltasse à sua igreja dizendo: entrai na possessão do reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. É o antecipar do momento em que desfrutaremos das bodas do Cordeiro, em que comeremos e beberemos na presença de Jesus Cristo. Esses são motivos suficientes para que, ainda que enfrentando dificuldades, como este povo enfrentava dificuldades, nós possamos alçar os nossos olhos e dizer: o Senhor restaurou a nossa sorte. E nós cremos que Ele restaurará a nossa sorte, que Ele completará a obra que Ele iniciou. E nós temos a esperança que aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. A nossa esperança está em Jesus Cristo, que nos fará colher a nossa salvação, se de fato cremos em Jesus Cristo e se de fato depositamos nele a nossa esperança. Eu quero que você pense nisso enquanto você medita nesse salmo. Onde está a sua esperança? Em que o seu coração confia? Se a sua esperança está em Jesus Cristo, você tem uma grandiosa esperança. E você tem uma esperança que será satisfeita. Mas se a sua esperança estiver em qualquer outra coisa, a sua esperança é uma esperança vazia, fadada ao fracasso. E demonstra e justifica a razão do seu desespero nessa situação. Eu quero por fim lembrar você: a nossa esperança está naquilo que nós adoramos. Se nós verdadeiramente adoramos ao Senhor, como esse povo volta a adorar, lembre-se, no Salmo 137 eles estão lamentando: não podemos adorar publicamente ao Senhor. Aqui no Salmo 26, eles caminham pelo Império Medo-Persa, cantando ao Senhor, dizendo: o Senhor restaurou a nossa sorte. Nós confiamos no nosso Deus. Grandes coisas
Ele fez por nós. Eles adoram ao Senhor, eles se rejubilam no Senhor. Se nós adoramos ao Senhor, nós seremos feitos sua imagem e semelhança. Seremos feitos imagem e semelhança de Jesus Cristo, aquele que nos salvou. Mas se nós adoramos qualquer outro ídolo, nós seremos mortos como os ídolos que adoramos. Esse é o tempo de você sondar o seu coração. Em quem está a sua esperança? Se sua esperança está nas ações do nosso presidente, você está fadado ao fracasso. Se a sua esperança está num estado cada vez maior e mais inflado, que dá saúde e sustenta o seu povo, a sua esperança está fadada ao fracasso igualmente. A única esperança viva e eficaz é depositar em Jesus Cristo a sua fé. E depositando em Jesus Cristo a sua fé, tenha certeza, Ele tem um caminho na tormenta. Ele guia as suas ovelhas, Ele as conduz, ninguém as arrebata das suas mãos. Ele as chama pelo nome, nenhuma delas vem a faltar. Esse é o tempo de depositar a sua fé em Jesus Cristo, de viver de modo que Jesus Cristo seja glorificado, de adorá-lo verdadeiramente, em espírito e em verdade. Que Deus assim nos abençoe. Assim sendo, oremos ao Senhor novamente. Senhor nosso Deus, nós outra vez nos achegamos aqui, desejosos de que a esperança contida no coração do salmista que escreveu o Salmo 126, no modo como ela aponta para Jesus Cristo, seja a mesma esperança desenvolvida em nossos corações, de modo que creiamos em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, e que, crendo nele, encontremos vida, ainda que ao nosso redor possamos contemplar apenas a morte, a esterilidade e o caos. Mas nós nos achegamos aqui, porque Tu és o Senhor de toda a vida. Tu és de fato a nossa esperança. Tu és quem controla todas as coisas, que anuncia as coisas que ainda hão de vir, antes que elas aconteçam. Nós cremos que Tu és Rei soberano. E porque cremos assim, é que nós oramos a Ti e Te suplicamos. Enche os nossos corações de esperança, da certeza de que nos voltaremos à Tua presença, e que toda a nossa vida será um verdadeiro culto ao Senhor, aroma e oferta agradável em Tua santa presença. Isso é o que nós pedimos, humildes e em nome de Jesus. Amém. Nós, mais uma vez, louvamos a Deus por sua vida, por sua audiência. Esperamos, sinceramente, que aquilo em que aqui meditamos traga edificação para você e que seja isto o alimento na sua alma para que enfrentemos essa situação. Que Deus assim nos abençoe. Continua seguindo o nosso canal, se inscreve mais uma vez, ativa o sininho e deixa o seu like. Que Deus assim te abençoe. Fui lembrado aqui pela nossa equipe. Se você tiver alguma dúvida, deixa a sua dúvida lá na caixa de comentários. Assim que possível, nós vamos ler sua pergunta. Dentro daquilo que soubermos, nós vamos respondê-la. E no próximo vídeo você acompanha as respostas à sua pergunta. Se tiver pergunta, a gente não começou com resposta às perguntas do vídeo anterior, porque ninguém fez pergunta, mas você querendo assim,
deixa aí no comentário sua dúvida, sua adição, subtração, nos ajuda a construir conteúdo para você. Deus assim nos abençoe.